Boa tarde. 17 horas e 20 minutos. Mais uma vez cá estamos, como sempre, à espera de vocês. Venham, façam as perguntas, elaborem suas dúvidas. Cá estou para isso mesmo. Espera aí. Alguma coisa? Olá, as pessoas chegando. Tudo bem? Ruth Coelho, André Miranda, Neuda. Passou alguém aí que eu não vi também. Bom, vocês sabem. Tudo bem, Ruth? Olá. Boa tarde, seja bem-vinda. Quem não faz parte do Telegram, entre no grupo Telegram, Gramática Dilson Catarino. Estão vendo esse aviãozinho aqui do lado direito embaixo, no seu celular? Clique, convide seus amigos, é o que eu estou fazendo aqui agora, convidando alguns amigos para participarem do bate-papo. A Nise eu não vou nem convidar porque ela vem mesmo. Não é, Nise? Está chegando já ou não? Então estou aqui chamando algumas pessoas que podem participar. O Flávio, uma boa pessoa, o Márcio, Lucas, Sheila. Então mandei aqui, mandei convite para algumas pessoas, se elas se sentirem à vontade, se tiverem dúvida, ou mesmo não há só, olha lá, e a Nise, eu falei que não precisava nem convidar, não precisaria nem convidar a Nise. E por falar na Nise, eu digo na Nise porque nomes próprios, como se usa artigo diante de nome. Aí o Flávio Miranda já está aqui, não sei se veio pelo meu convite ou se veio sozinho, né? Mandei o convite para o Flávio agora há pouco. Então, a regra diz o seguinte: se o nome próprio for do convívio da pessoa, o artigo tem de ser usado. Se não, não se usa o artigo. Na minha região, sul, sudeste também, o artigo é sempre usado. Eu vou à casa da Maria, o governo do Bolsonaro. No Nordeste, em geral, o artigo nunca é utilizado. Eu vou à casa de Maria, o governo de Bolsonaro. Aí alguns gramáticos até já dizem assim, então quer saber, deixa à vontade, né? Deixa facultativo. Mas a regra é, se for do convívio, com artigo. Se não for, sem artigo. Como a Nise todos os dias participa do grupo Telegram, todas as quartas participa dessa dirimição de dúvidas e todo sábado assiste a aula, já é do meu convívio. Então eu uso o artigo. André dizendo, nomes de gêneros musicais podem ou devem ser escritos com inicial maiúscula? Podem, mas já há até podemos dizer o quê? Uma licença poética aí com uso, com a letra maiúscula, a inicial maiúscula. Nunca vi nenhum lugar, nem em livro de gramática, rock and roll escrito com letra minúscula. Não é um nome próprio, apesar de ser o nome de um gênero musical, não é um nome próprio, mas é de praxe usar a inicial maiúscula. É o mesmo que acontece com as disciplinas, com os termos técnicos como português, a minha disciplina, ou língua portuguesa. Português é o nome do idioma, certo? Língua portuguesa, o nome do idioma. Agora, a disciplina língua portuguesa, a disciplina matemática, tanto faz, pode ser com letra maiúscula ou com letra minúscula. Eu sempre uso com letra maiúscula, por quê? Porque a língua portuguesa é extremamente importante para mim desde os 8 anos de idade e a partir dos 18, 19, então, faz parte de minha vida. Então, conforme a importância da palavra, é facultativo, André. Beleza. Nise dizendo, semana que vem farei questão do convite. Mas eu não fiz o convite hoje. Tá bom, vou mandar o convite para você. Patrícia Maia e Patrícia Pezzi entrando aqui. André, gosto de me referir aos gêneros musicais com inicial maiúscula. Perfeito, é isso mesmo, tá? Agora, uma coisa interessante, né? O rock and roll, todas as pessoas escrevem com letra maiúscula. Já o samba, você vê muito com letra minúscula. Pagode com letra minúscula, mas eu acho importante colocar com letra maiúscula até para diferenciar. Pagode, por exemplo, é sinônimo de alegria. Vai haver um pagode lá em casa, vai haver uma festa com música. Agora, o gênero musical, então, inicial maiúscula, evidentemente.
Anise perguntando, professor, ainda hoje li raios ultravioleta e radiações ultravioletas. A adequação é ultravioleta, é uma das exceções. Os adjetivos compostos têm apenas o último elemento variável, como azul claro, verde escuro. Só o último elemento concorda com o substantivo. Então, olhos verde escuros, olhos azul claros. As exceções são azul marinho, sempre invariável, calças azul marinho, azul celeste, camisas azul celeste e ultravioleta. São os 3 adjetivos compostos que ficam invariáveis. Então, tanto raios ultravioleta quanto radiações ultravioleta. Nós vimos isso inclusive na aula de sábado, concordância nominal. E há 2 adjetivos compostos em que os 2 elementos variam. Pele vermelha, os índios peles vermelhas, o índio pele vermelha, os 2 vão para o plural. E surdo-mudo admite os 2 no masculino ou no feminino, os 2 no singular ou no plural. Surdos mudos, surdas mudas, surdo mudo e surda muda. Portanto, ultravioleta invariável. Olá, Eveline, tudo bem? Como é que está o Pará? Belém do Pará, cidade maravilhosa. Bom, o que eu quero com a Anise? A Anise hoje ou ontem, não me lembro, acho que foi hoje, colocou 3 questões no Telegram. E houve muitas perguntas, mas por que isso, por que aquilo, não está errado? Não. Todas as questões criadas pela Anise hoje estavam perfeitas. Então quero comentar aqui, porque evidentemente vocês também podem ter a dúvida que alguns tiveram. A primeira dúvida quanto ao uso de tal qual. Como é que se usa tal qual? Bom, depende então. Olha a Anise dizendo, estava numa página que ensina a língua portuguesa. Deve ter sido falha de digitação, Anise. Porque se o cidadão ensina a língua portuguesa, até ele sabe, inclusive está lá, se ele coloca todas as regras, está lá na concordância nominal, está lá na flexão de adjetivos, ultravioleta, tem de estar evidentemente. Pode ter sido um erro de digitação, não vamos dizer que o cidadão não sabe, porque se ele colocou raios ultravioleta, ele, se é professor, evidentemente faz a comparação. Deve ter sido uma questão de inadequação de digitação mesmo. Nossa, questão de digitação. Tá. Então o André dizendo, eu faço isso e não aquilo, a necessidade dessa conjunção, eu faço isso, vírgula, sem a vírgula. Eu faço isso e não aquilo. Porque eu faço isso, desculpe, com a vírgula, porque esse e tem valor de mas. Então ele é necessário sim. Eu faço isso, mas não aquilo. Esse e tem valor adversativo, então a vírgula é necessária e o e é necessário também. Se você tirar o e, no lugar da vírgula você tem de colocar ponto e vírgula. Eu faço isso, ponto e vírgula, não aquilo. Então a conjunção é necessária, poderia ser o mas não aquilo também, da mesma forma. Evelino dizendo que está muito calor em Belém do Pará, aqui um friozinho, hoje pela manhã estava 8 graus, agora já deu uma amenizada, amanhã talvez esquente um pouquinho mais. Bom, então, o que ocorre com o tal qual, então é o seguinte, você analisará, eu vou escrever aqui primeiramente para deixar bem claro para vocês. O que ocorre é o seguinte, a dúvida de alguns no exercício de hoje é quanto a, mas peraí, você disse que naquela frase o tal qual é igual a como e fica invariável, mas numa letra ali ele também era igual a como, por que não ficou invariável? Boa tarde, Patrícia, chegando agora. Então o que ocorre é o seguinte, você tem de analisar o que é que o tal qual, a que elementos tal qual se referem. Se tal se referir ao substantivo anterior e o qual se referir ao substantivo posterior, a concordância será exatamente esta. O tal
concorda com o substantivo anterior e o qual com o substantivo posterior. Então, a Nise escreveu assim, ó. Ele não era tal quais seus primos. Então, estou escrevendo aqui, ó. Ele não era tal quais seus primos. Não vou escrever o resto para não perder muito tempo aqui, mas ela continuou. Mas seus filhos... vou escrever assim. Vai tudo, vai. Mas seus filhos... Isso. Seus filhos são tais qual o pai. Exagerei no ao aqui. Tais qual o pai. Então, o que ocorre aqui, a expressão, Paula Laguna, tudo bem, como é que vai? Maravilha, logo mais nos veremos, que irei à casa de minha filha daqui a pouquinho. Tá, então, ele não era tal quais seus primos, mas seus filhos são tais qual o pai. Então, o que ocorre? Aqui, tal qual, e observe que é o verbo ser. O verbo ser é um verbo de ligação, não é um verbo que indica ação, é um verbo que indica qualidade, estado ou modo de ser. Quando isso acontecer, ou seja, o tal se refere a ele é igual aos primos e os primos são iguais a ele. Então observe que a relação está entre os elementos. Ele é um pronome pessoal do caso reto que substitui um substantivo. Então é como se houvesse um substantivo aqui. Então, quando isso acontecer, tal concorda com o elemento anterior, ele, qual concorda com o elemento posterior, seus primos. Então, ele não era tal quais seus primos, mas seus filhos são tais qual o pai. Perfeito? Aí... Já eu volto aqui, Nise, já eu coloco para você a resposta aqui dessa que você está falando. Mas aí havia uma outra frase em que ela dizia assim, descerra, que significa abrir, cerrar com C é fechar, descerrar com SC é abrir. Descerra uns sorrisos discretos, vírgula, descerra um sorriso discreto, sem mostrar os dentes, vírgula, tais quais, aliás, não vou nem escrever o erro aqui, tá? Porque ela colocou errado, porque essa era a resposta realmente. Já vou colocar o certo aqui, para não deixar o erro escrito, alguém lê isso aqui e acha que é assim que escreve então. Não, eu vou corrigir então já as inglesas. O teste dizia tais quais como as inglesas. Então aqui é que veio a dúvida. Aí o cidadão falou, mas professor, não entendi. Na oração, ele não era tal quais seus primos, mas seus filhos são tais quais o pai. Esse tal qual aqui não é igual a como? Ele não era como seus primos, mas seus primos são como o pai. Aqui também. Descerra uns sorrisos discretos, sem mostrar os dentes, como as inglesas. A questão é que o tal qual sempre vai significar como. Só que aí você vai analisar quais são os elementos relacionados. A quem o tal qual se refere? Na frase anterior, já falei várias vezes, os dois referem-se a substantivos e a pronomes. Aqui não. Toda palavra ou expressão em sentido figurado... Estou lendo a frase do André Miranda. Descerra uns sorrisos discretos sem mostrar os dentes. Tal... Não são os dentes que são iguais às inglesas. Percebe? Os dentes são iguais às inglesas? Não. Os dentes são como as inglesas? Não. Ela não mostra os dentes como as inglesas não os mostram também. Então aqui a relação é com o verbo. Quando o tal qual tiver relação com verbo, fica invariável tal qual, e qualquer uma pode ser usada pode ser substituída por como. O que não pode é colocar os dois juntos, tal qual como, tais quais como. Perfeito? Então, a primeira frase da Nise está
aqui explicadinha para quem estava lá, ou para você que chegou agora. Nise fez uma outra pergunta. Esta frase me deixou encafifada. Foi bastante olhar em si e logo se compreenderam. Foi bastante, devo entender como bastou? Sim. Foi bastante, quer dizer, foi o suficiente. Bastou olhar em si e logo se compreenderam. Devo entender como bastou, é adequado escrever foi o bastante, sim. Quando estiver o significado de aquilo que basta, aquilo que é suficiente, o artigo pode ser colocado foi o bastante ou foi bastante. As duas estão adequadas. Certinho? Tá. O André perguntou, toda palavra ou expressão em sentido figurado tem de ser colocada entre aspas num texto? Sim. É o que diz a regra. Se a palavra é estrangeira ou se está em sentido figurado, ela deve ser colocada entre aspas, a não ser que seja uma narração. No caso do seu livro, por exemplo, que é um livro didático. A quem não sabe, André Miranda é professor de violão e escreveu um livro para os alunos aprenderem mais adequadamente o uso do instrumento. Então, no seu caso, tem que ser colocado entre aspas, ou como você escreve, direto no computador, em itálico. É interessante que o documento da reforma ortográfica, do acordo ortográfico, não diz entre aspas, sempre diz em itálico, como se todo mundo escrevesse pelo computador ou pelo celular, né? Ninguém escreve letra cursiva, né, com caneta ou com lápis. Eles só usam isso, deve ser usado em itálico. Tudo bem, Natália Lopes? Como é que está? Ribeirão Claro, maravilha. Várias pessoas entrando aqui. Então é isso, André, certo? A primeira dúvida, então, quanto ao tal qual sanada, para vocês terem uma ideia, a Nise escreveu 1, 2, 3, 4, 5 frases. 2 delas já acabei de mostrar a vocês, o tal qual. 25% disseram que ele não era tal qual e seus primos estava errado. Então 25% erraram nessa letra A. 23% disseram que o tais quais como as inglesas estava errado. Somente 23% então acertaram essa questão. Só 23%. Outro erro, as pessoas acharam estranho, isso aqui, ó, a fé todo-poderosa. O termo todo-poderoso é um adjetivo composto. Eita aí, ó, escrevi errado. Cancelar, dá para cancelar? Não dá para cancelar. Então, a fé todo-poderoso está errado. Não dá para tirar esse... Não dá mesmo, rapaz. Quem entrar aqui vai achar que está errado, está certo isso aqui, mas não está. Então, ó, certo. O certo é a fé todo-poderosa. Por quê? Bom, primeiramente, como eu disse, todo-poderoso é um adjetivo composto. Como é que eu sei que é adjetivo composto? São 2 palavras qualificando um elemento só, 2 palavras qualificando um substantivo. E como já dissemos, todo adjetivo composto, só o último elemento concorda com o substantivo. Calças, azul, claras, camisas, verde, escuras. Então, todo-poderoso, adjetivo composto, só o último elemento concorda com o substantivo, a fé todo-poderosa. Só que aqui nem precisaria pensar na regra. Por quê? Poderoso é um adjetivo. A fé é poderosa. O adjetivo concorda com o substantivo. Todo modifica poderoso. Aquilo que modifica um adjetivo é advérbio. Todo advérbio é invariável, portanto, todo-poderoso, seja adjetivo composto ou seja substantivo, o todo-poderoso, os todo-poderosos, a todo-poderosa e as todo-poderosas. Galvão Bueno, muitas vezes, quando se refere à Argentina, ele diz essa frase: a todo-poderosa Argentina jogou e perdeu, blá 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 blá. Geralmente, quando ele fala da Argentina, a seleção
a seleção argentina de futebol masculina, ele usa essa expressão todo-poderosa. Então não importa se é adjetivo ou se é substantivo. Todo fica invariável, poderoso concorda com o substantivo. Tá bom? Muito bem. Que é que o André falou aqui de Bustier? Falou e foi para a Patrícia, não sei, deixa os dois conversarem aí. O André está elogiando. Então 17% dos participantes erraram dizendo que Todo-Poderosa estava errado. Outros 17% erraram a concordância de um e outro. Então observe, um e outro, você sabe utilizar essa expressão numa frase? Um e outro soldado, vírgula. Não vou colocar tudo não para ganhar tempo, deixa o indisciplinado para lá. Revidava alguma coisa, blá, 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 blá. Também não interessa o que é que revidava, o que interessa é apenas a questão de concordância nominal. 17% das pessoas erraram, provavelmente então pensando que o certo seria um e outro soldado revidava, porém também pode ser um e outro soldado revidavam. Então o que ocorre é o seguinte: quando houver um e outro no sujeito, pode ser um e outro sozinho. Eita, escrevi os dois no singular. Ai, maravilha. Quando houver então um e outro, acompanhado ou não, um e outro. Mas tá difícil trabalhar com esse tecladinho aqui do iPhone, viu? Um e outro soldado revidavam. Então vai lá, agora vai dar certo. Quando houver um e outro dentro do sujeito, seja sozinho ou seja acompanhando um substantivo, um e outro. O substantivo fica no singular, o verbo tanto pode ficar no singular quanto no plural. Então, um e outro soldado revidava ou um e outro soldado revidavam. E uma coisa interessante é que o substantivo fica no singular, o verbo tanto pode ficar no singular ou no plural. Se houver adjetivo qualificando o substantivo, ele fica no plural. Um e outro soldado nervosos revidava ou revidavam. Esquisito, né? 17% erraram porque pensaram, bom, um e outro existe uma soma, então o verbo tem de ficar no plural, mas não é isso, como acabei de dizer. Nise dizendo que maravilha, minha enquete serviu de inspiração para a dimensão de hoje, fiquei feliz. Que bom, Nise. Isso porque você mesmo escreveu lá, professor, explique aí porque muitas pessoas estão em dúvida. Então achei até legal colocar aqui para as pessoas que não participam do grupo Telegram Gramática de Dilson Catarina, até para entusiasmar, né, essas pessoas, para perceberem que no Telegram nós discutimos a gramática todo dia, não só às quartas-feiras. Tá. E finalmente, 17% erraram porque disseram que escrever e dizer sentidos alertas é inadequado. Houve até um cidadão que escreveu lá, houve até um cidadão que escreveu lá, mas alerta não é invariável. Aí é que está. Os alunos decoram uma determinada teoria e ficam em dúvida, quer dizer, ficam em dúvida não, tem certeza absoluta de que aquilo é certo e acaba não pensando. O que ocorre é o seguinte: a palavra alerta nasceu como advérbio. Todos os livros de gramática, os livros de gramática trazem essa teoria. Alerta nasceu como advérbio. Eu me lembro até de que quando eu comecei a dar aula, lá nos idos de 1980, aliás foi exatamente 1980, o ano em que comecei a lecionar, os livros traziam alerta é invariável. Mas como muitos usam, inclusive grandes autores, as gramáticas passaram a aceitar o alerta como advérbio ou como adjetivo. Bem, quando for advérbio, às vezes é até meio complicado, porque o próprio Wise
O AIS ele traz alerta como advérbio, alerta como adjetivo. E o exemplo que o AIS traz como advérbio é com o verbo de ligação. Os soldados estavam alerta. Estranho esse exemplo, porque estavam é verbo de ligação, certo? Eles são alertas, eles permanecem alertas, só que existe aquela possibilidade de indicar a intransitividade. Por exemplo, eu estou em casa, eu estou feliz, são duas coisas diferentes. Eu estou em casa indica onde eu estou feliz indica o meu estado. Então, talvez o que o AIS tenha querido mostrar é isso, a questão de ser um estado. Eles estavam em vigilância. Alerta, advérbio invariável, significa em vigilância. Mas se é advérbio, tem de se referir a verbo, a adjetivo ou a outro advérbio. Quando for adjetivo, se refere a substantivo, que é o que acontece aqui. A frase era assim: a moça guardava com inteligência curta os sentidos alertas. Com inteligência curta, os sentidos alerta. Ou seja, observe que nem verbo há aí. Os sentidos, e aí vem o alerta que claramente é substantivo, adjetivo, porque qualifica o substantivo sentidos, então tem de ser plural, certo? André dizendo o elogio em inglês, eu lhe agradeço de qualquer forma, maravilha. Para quem não sabe o que é lhe, é a junção do pronome lhe com o pronome o. Eu lhe agradeço isso, eu lhe agradeço. Flávio Miranda perguntando, e se o substantivo estiver no plural? Qual substantivo? Um e outro, não. Um e outro, o substantivo sempre estará no singular. Um e outro aluno indisciplinados quebrou a vidraça. Um e outro aluno indisciplinados quebraram a vidraça. É isso que diz a regra quando no sujeito houver a expressão um e outro. O substantivo fica no singular, o adjetivo fica no plural e o verbo tanto pode ficar no singular ou no plural. Mesmo o substantivo ficando no singular, há uma pluralidade. Quando eu digo um e outro aluno quebrou a vidraça, evidentemente não foi um só. Até essa expressão indica uma pluralidade. Um e outro aluno quebrou a vidraça. Alguns alunos quebraram a vidraça. Então não há possibilidade de colocar no plural. Tá? O Flávio colocou um e outro soldados, então não, é um e outro soldado mesmo, e o adjetivo é que ficaria no plural. Escoteiros sempre alerta. Aí, veja, alerta se refere a escoteiros. Portanto, é adjetivo. Escoteiros sempre alertas. Agora, se for a expressão que é usada como interjeição, a chamada locução interjetiva. Eu fui escoteiro na minha adolescência, fui chefe escoteiro e presidente de grupo escoteiro aqui em Londrina. Existe a locução, locução interjetiva, sempre alertar. O lobinho fala melhor possível e o pioneiro fala servir. São interjeções e locuções interjetivas. Mas nesse caso aqui, a frase do jeito que está, alerta é adjetivo. Quando houver um verbo, os escoteiros ficam sempre alerta. Aí depende do sentido que o cidadão queira dar, como o AIS explica. Ficam sempre alerta, quer dizer, ficam sempre em vigilância. E ficam sempre alertas, quer dizer, ficam atentos. Para vocês perceberem a diferença exata, pense nos escoteiros, tá? Ou pense nos soldados. Vamos supor, e no escotismo a gente fazia muito isso, não sei se os chefes hoje fazem, mas eu fazia muito isso. Eu era chefe de tropa mista, meninos e meninas de 11 a 14 anos. Minha filha, inclusive, fez parte da minha tropa durante essa época toda, a época de 11 a 14 anos dela. E a gente fazia rondas noturnas. Os acampamentos eram feitos em fazendas, em sítios, tudo com uma máxima segurança, sem problema algum.
Mas para que o escoteirinho e a escoteirinha tenham em mente essa ideia de tomar cuidado, de sempre cuidar das pessoas, sempre servir, a gente fazia ronda noturna. Os chefes, evidentemente, também. Eu ficava acordado durante 2 horas, outro chefe mais 2 horas, outro chefe mais 2 horas. E as crianças nós colocávamos lá também. Eu falava, aqui você agora vai ficar à noite tomando conta do acampamento. E nós vamos ficar lá atrás só observando. Vocês têm de ficar alerta. O que significa isso? Vocês têm de ficar em vigilância. Quer dizer, não é que o cidadão vai ficar o tempo todo atento, olhando para lá e para cá. Não, mas ele vai ficar ali prestando atenção em tudo. Agora, por exemplo, no momento em que ele escuta um barulho, ele fica atento. Ele fica alerta, eles ficam atentos, eles ficam alertas. Então, essa é a diferença de significado entre o advérbio e o adjetivo. Certo? Há uma pergunta aqui dentro, deixe-me ver. Fale um pouco da vírgula no cumprimento. Cumprimento, oi, tudo bem? Como é que vai? Isso. Então, no cumprimento é o seguinte, sempre que você cumprimenta alguém, você fala o nome da pessoa ou o cargo dela. E isso, quando você usa isso, chamamos de vocativo. Olá! Quem que fez a pergunta mesmo? Olá, Ruth! Esse Ruth é vocativo, então tem que ser olá, vírgula, Ruth, ou Ruth. Acho que é Ruth, né? Bom dia, Ruth, com vírgula. Tchau, Ruth, com vírgula. Até mais tarde, Ruth, com vírgula. Então, sempre que houver um cumprimento, usou o nome da pessoa, o cargo da pessoa, ou seja lá qual for a palavra que você use para se referir à pessoa, a vírgula é obrigatória. Foi essa realmente a dúvida? Então está respondida. Tá, mas aí, peraí que a Nise continuou. Pera que agora eu vou ter que procurar, porque várias pessoas, as pessoas não sabem que eu estou aqui ao vivo, deixam perguntas lá. Agora, onde é que está a outra enquete? Ixi, perdi aqui. Cadê a outra enquete? Ah lá, não, essa aqui é da Patrícia. A outra enquete da Nise. Pera. Ah, olha que legal. A Nise colocou também hoje uma empresa em que diz assim: vendem-se ou comercializam-se frangos marítimos. Ah lá, tá aqui mesmo, ó, o rei dos frangos marítimos. E aí muita gente, ô, o que é isso? Frango marítimo? Só que existe um cação que se escreve com C cedilhado, que se chama cação frango, que vive no Oceano Atlântico, que também pode ser chamado apenas de frango. Então, existe frango marítimo, sim. Eu perdi as outras perguntas da Nise. Tanta pergunta aqui, ela tá perdido no meio lá. Agora, meu Deus do céu. Cadê, Nise? Qual foi a outra? Patrícia. Pera aí, gente, não vai embora não. Apesar que a maioria entra e sai, né? Nem fica aí. Vocês que ficam, tenham um pouquinho de paciência. Aqui, ó, a Nise. A Nise fez uma outra questão, assim. No relógio, essa é uma questãozinha que vive caindo em concursos por aí, vírgula, deu ou deram 4 horas? O que é que você acha? No relógio deu ou no relógio deram 4 horas? Se você tivesse de falar essa frase, como é que você completaria? No relógio deu ou no relógio deram 4 horas? Então, aí está a resposta. No relógio, vírgula ou não, essa vírgula é optativa. Deram 4 horas, porém, se você tirar a preposição em, você dirá o relógio deu 4 horas. Qual é a diferença? A diferença é sintática. O que significa isso? Significa o seguinte: quando você diz o relógio deu 4 horas, você usa o sujeito. Quando você usa deu 4 horas, é dar, bater e soar, são esses 3 verbos.
O que é que bate as horas? O que é que mostra as horas? O relógio, o sino da igreja, o sino no campanário, o celular. O celular despertou, o celular deu 4 horas, porque você colocou para despertar. Então, quando aparecer aquilo que marca as horas sem a preposição em, o verbo concorda com aquilo. O relógio deu 4 horas. Quando houver a preposição em, o elemento já não funciona mais como sujeito do verbo. Ele funciona como adjunta adverbial de lugar. No relógio deram 4 horas. Certo? André Miranda perguntando, o dicionário de regência nominal, registro juntamente, junto com, mas é inadequado usar isso? Como assim? Juntamente, junto com. Não entendi sua pergunta, André. Faça uma frase. Peraí, vou até fazer registro juntamente, tá? Faz o seguinte, melhor até, vou até olhar aqui, H-I-J, vou olhar aqui que eu estou com o dicionário em mão. Vamos ver o que eu vou. Juntamente, junto. Advérbio com. Convidou-o para almoçar juntamente com o seu intérprete. Almoçou junto com o intérprete. O latim popular foi assimilado juntamente com toda a cultura, foi assimilado junto com a cultura. Então, o que diz... agora entendi a sua dúvida. Não, você colocou vírgula aqui. O dicionário está sem vírgula, juntamente junto. Juntamente junto, Não, é que faltou a vírgula aqui. Juntamente com e junto com. O que acontece? Quando você usar a palavra juntamente, a preposição é com. Convidou-o para almoçar juntamente com o seu intérprete. Almoçou junto com o intérprete. Então, é isso, juntamente com ou junto com. E há o junto, que pode ser usado com a preposição a ou com a preposição de, estar junto a alguém, junto de alguém. Era Maria junto à correnteza com o acento indicador de crase. Não sei se era essa a sua dúvida, mas é o que está escrito aqui no dicionário. Exatamente. Então, é isso mesmo, juntamente com e junto com. Exatamente isso. E a última enquete não vou nem mexer aqui para não estragar aqui, ocultar todas, primeiramente. A última enquete da Nise foi a seguinte, ela perguntou quanto à regência verbal. Se é uma redundância considerada inadequada. Usar o junto de com? Não é. O próprio dicionário traz. Não é uma redundância. Algumas coisas parecem ser redundâncias, mas não são. Como é que você falaria? Ele almoçou junto... E aí, o que você colocaria à frente? Junto do amigo? Ele almoçou junto com o amigo, ele almoçou juntamente com o amigo. É que parece, né, que a preposição com e o junto são redundantes, né? Mas não há outra coisa a colocar. Tem de haver uma preposição, a preposição é obrigatória. Então, junto de, junto a, junto com. São as 3 preposições possíveis no uso do advérbio junto. Então, vai lá, veja lá. A frase, veja se está certa ou errada essa frase. Basta que obedeçam aos conselhos do professor. Olá, Júnior, boa noite. Boa noite já? Não, faltam 2 minutos ainda. Basta que obedeçam aos conselhos do professor. Vou deixar aqui apenas conselhos, não preciso do professor. A questão era de regência. Regência, exatamente o uso da preposição ou não. Basta que obedeçam aos conselhos. 19% dos participantes, 147 pessoas responderam a essa questão. Quase 20%, ou seja, quase 18, erraram a questão. Olá, Liminha, tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Eu vi que a Nise participa do seu Telegram também, vi um comentário da Nise lá. A Nise está fazendo sucesso na internet, hein, Nise? E o Liminha também. Então, 19% disseram que esta frase está errada. Onde viram o erro, hein?
Logicamente, são então 18 pessoas que acreditam que o verbo obedecer não tem a preposição a. Basta que obedeçam os conselhos? Não. O verbo obedecer e o seu antônimo desobedecer regem a preposição a. Basta que obedeçam aos conselhos do professor. Conselho com S. S de saber, S de sabedoria, só dá conselho quem sabe alguma coisa com S. Conselho com C, circunscrição administrativa. A cidade, não existe, essa palavra a gente nem usa mais, o conselho com C. Conselho com S, aquilo que você dá não rende, com S. Uma pergunta, suponhamos que eu esteja conversando com vocês, e aí eu quero usar essa frase aqui, mas eu quero usar a frase mais completa. Faltou alguma coisa aqui, Nise. Não que esteja errada a frase, mas faltou alguma coisa aqui. Basta quem? E aí, o brasileiro comum diria assim, olha, se ele está falando aos alunos, né, porque basta que obedeçam aos conselhos dos professores, evidentemente ele está falando aos alunos. É muito comum no Brasil o cidadão usar assim, basta vocês obedecerem aos conselhos, aliás, uso os conselhos de maneira equivocada. Basta vocês obedecerem aos conselhos dos professores. Só que essa frase está inadequada. Por quê? Quando você usar o verbo bastar e à frente houver um outro verbo, como acontece aqui, obedeçam, este verbo é o sujeito do verbo bastar. Então, basta vocês obedecerem aos professores? Que é que basta? Obedecer aos professores. O verbo e tudo que estiver no entorno do verbo funciona como sujeito do verbo bastar. Isso acontece com bastar, restar, faltar, custar, no sentido de ser difícil. O sujeito é chamado oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. E o verbo no infinitivo fica invariável. Então não é certo dizer basta vocês obedecerem aos professores. O certo é basta obedecer aos professores. E o vocês, ou seja lá o que for que aparecer junto do verbo bastar, tem a preposição a. Bastar, custar, faltar e restar regem a preposição a. Portanto, tem de ser basta a vocês. Basta a vocês obedecer. Vou até fazer aqui a diferença. Obedecer aos conselhos. Então, sempre que usar bastar, faltar, restar ou custar, no sentido de ser difícil, o verbo tem como sujeito o outro verbo que vem à frente. Se estiver no infinitivo, fica invariável, obedecer, falar, comprar, seja lá o que for. O verbo bastar, esses 4 verbos, regem a preposição a. O que vem à frente é objeto indireto e não sujeito do outro verbo. Portanto, assim tem de ser a frase. Basta a vocês obedecer aos conselhos, ou basta a vocês que obedeçam aos conselhos. Mas como a Nise criou uma questão de regência é o uso ou não da preposição. Ela só queria saber do verbo obedecer, mas até poderia ter dificultado um pouco mais a questão, colocado o objeto indireto do verbo bastar aí, como o brasileiro usa, basta vocês obedecerem inadequadamente. Fala, Medina! 20% das pessoas que participaram da enquete, dos 149 que participaram da enquete, eu estou comentando sobre a enquete da regência, Nise. A última enquete que você fez de regência, ou não foi você? Agora não está seu nome ali, eu não sei, mas se não foi você, tudo bem, foi outra pessoa. Eu acho que foi você sim. A enquete diz assim: o ar que aspiramos em São Paulo é muito poluído. O ar
que aspiramos em São Paulo, a cidade de São Paulo, é muito poluído. 20% dos cidadãos que participaram da enquete disseram que essa questão está errada. Então, observe o que acontece. Tá? Observe o que acontece. Há dois verbos, aspiramos e é. Aspirar e ser. Tudo bem. Aí, você faz a análise sintática. Apesar de que aqui ela queria apenas regência verbal, mas eu quero fazer uma análise completa aqui para ficar melhor. Aspiramos o primeiro verbo. Quem é que aspira? Nós, os moradores de São Paulo. Nós aspiramos. Quem aspira, aspira, depende do sentido do verbo. Se o verbo aspirar significar sorver, eu aspiro o ar puro da manhã, eu aspiro o perfume dela, significando sorver ou absorver, não rege preposição alguma. Quem aspira, aspira algo. Se significar ter como objetivo, rege a preposição a. Ele aspira ao cargo de chefe. Aqui, evidentemente, fala do ar, portanto, o significado é sorver. Nós aspiramos algo. Nós aspiramos o quê? O ar. Sempre que, ao analisar sintaticamente um verbo, procurando qualquer função sintática, aqui estamos procurando quem complementa o verbo aspirar, quem é o objeto direto. Se encontrar um substantivo que vem antes do verbo, encontrei ar, e entre os dois surgir que, quem, qual, surgiu o que, eu provo três coisas. Primeira, que, quem, qual são pronomes relativos. Segunda, iniciam oração subordinada adjetiva, restritiva sem vírgula, é o que acontece aqui, ou explicativa com vírgula. E terceira, a função que eu procurava pertence ao que, quem, qual, que é o que acontece aqui. Portanto, esse que é complemento do verbo aspirar, é objeto direto sem preposição. Certa, então, a regência do verbo aspirar. Estaria errada se fosse o ar a que aspiramos. Porque aspirar a algo significa ter um objetivo, não é o caso aqui. Aspiramos em São Paulo é muito poluído. O que é poluído? O ar que aspiramos em São Paulo. Então a regência está certa, porém 20% erraram. Pior do que isso, 39% erraram esta questão. Informo aquele senhor, 30% de 105, olha lá, mais um respondeu lá agora, 150, ou seja, 40% erraram, 39%, 40, 4 vezes 5, 20, 60 pessoas erraram nessa questão de 150. Informo aquele senhor da minha, não vou escrever o minha para ganhar tempo aqui, da profunda repugnância. E vou parar aqui para não precisar escrever tudo. E aí, 40% disseram, está errada essa frase. Alguns até perguntaram, não faltou crase, professor? Eu informo a alguém, informo aquele senhor com crase. O Liminha escreveu oração subordinada adjetiva restritiva, perfeito. Que aspiramos em São Paulo é oração subordinada adjetiva restritiva. Eu fiz a análise completa. Sempre que aparece pronome relativo, Liminha, eu faço a análise completa para não deixar dúvida alguma. Então o que ocorre aqui, pessoal, não gosto de usar a palavra pessoal, pode ser informo algo a alguém, como Liminha escreveu, porém o verbo informar e semelhantes, informar e semelhantes, há uma pequena lista: advertir, afirmar, certificar, cientificar, comunicar, informar, lembrar, noticiar, notificar, prevenir, ou seja, todos os verbos que indiquem uma comunicação, eu vou comunicar algo a alguém, tem duas regências. Informar e semelhantes. Vou até escrever com caixa alta aqui.
Tanto pode ser algo a alguém, como pode ser alguém de algo. Eu acho que essa é uma das regências mais complicadas. Eu me lembro de quando... Alguém de algo. Eu me lembro de quando eu dava aula em cursinho aqui em Londrina. Os vestibulares, direto aparecia um desses verbos nos concursos vestibulares. E eu vejo nos concursos públicos e militares agora também. Por quê? Porque a maioria memoriza algo a alguém, informar algo a alguém, falar algo a alguém, comunicar algo a alguém. Poucos se lembram da segunda regência, que é alguém de algo. Então, esse aquele ficou bom, né? Na frase, informo alguém, ou melhor, informo aquele senhor da profunda repugnância, é o informar alguém de algo sem crase. Eu informo alguém, quem? Aquele senhor, não há preposição, de algo, de que? Da profunda repugnância. E poderia ser informo aquele, agora com crase, peraí, deixe-me colocar o acento indicativo de crase aqui, informo aquele senhor a profunda repugnância. Se houver repugnância, se houver preposição na pessoa, não haverá preposição na coisa. Se houver preposição na coisa, não haverá preposição na pessoa. Então, informo algo a alguém. Informo aquele senhor com crase a profunda repugnância. Ou informo alguém de algo. Informo aquele senhor sem o acento indicativo de crase a profunda repugnância. Como eu disse, é uma das regências mais complexas. Vive caindo em concursos, vive caindo em vestibulares, e observe que 150 pessoas responderam a enquete no nosso grupo lá, e apenas não, dessas 150 pessoas, 60 erraram. Obrigado, Liminha. A Liminha colocou muito bom ali. E 22% erraram outro verbo que cai muito nos concursos. Espera aí que a Nise está fazendo uma pergunta. Professor, fiz uma pergunta que está acima, mas deixarei para refazê-la no grupo porque preciso sair. Eu também vou então. Vou buscar meu caçulo na escola. Então tá, faça lá, Nise. Eu não vi, eu estava aqui na explicação. Ficou lá em cima então, né? Porque, vixe, depois você faz a pergunta então lá na enquete. Qualquer coisa a gente traz aqui na semana que vem. E a última pergunta... 22% erraram essa frase aqui, ó. Erraram essa frase não, né? Disseram que essa frase está errada. Não, peraí. Não. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Essa frase está errada, então só 22% dos alunos acertaram. De 150... Então, 22% significa que 30 e alguma coisinha, 31, 32 alunos apenas acertaram de 150. A frase é: o aluno cujo nome não me lembro, só que eu já vou corrigir para não deixar o erro aqui, não me lembro, foi desonesto. Tá, então, a frase era esta: o aluno cujo nome não me lembro foi desonesto. Só 22% acertaram. Por quê? Porque o aluno cujo nome não me lembro está errado. O certo é o aluno cujo nome não lembro foi desonesto, ou poderia ser o aluno de cujo nome não me lembro foi desonesto. Então, o que é que ocorre aqui? De novo, há dois verbos. Olha lá, as duas orações bonitinhas ali para vocês. Ó. Tá aí, minha. Há dois verbos. Primeiro verbo, a primeira frase, lembro e ser. Lembro. Quem é que não lembra? Eu não lembro.
Quem lembra, lembra algo. O verbo lembrar não rege preposição alguma. Olá, Clara, tudo bem? Como é que vai? Quanto tempo, minha ex-aluna? Faz alguns aninhos só que foi minha aluna, uns aninhos, 3, 4 anos. Um abraço para sua mãe. Então, quem lembra, lembra algo. Se o verbo for lembrar sem preposição, sem pronome, se for só lembrar, é lembrar algo. Se for lembrar-se, como ocorre na frase de baixo, eu não me lembro, aí é lembrar-se de algo. Então são duas regências diferentes. Eu não lembro o quê? Eu não lembro o nome do aluno. Olha o que aconteceu. Houve uma indicação de posse. Sempre que houver indicação de posse, algo de alguém, há possibilidade de inverter os dois elementos e colocar um cujo no meio. Alguém cujo algo. Como acontece aqui. O aluno cujo nome não lembro, significa que eu não lembro o nome do aluno. O nome do aluno, inversão, o aluno cujo nome. Se fosse nomes, cujos nomes. Se fosse beleza, cuja beleza. Se fosse artimanhas, cujas artimanhas. O artigo referente ao substantivo entra, entre aspas, no pronome cujo. Quer dizer, há uma contração. A mesma contração que ocorre com de mais o, do. De mais a, da. De mais os, dos. De mais as, das, ocorre também com cujo. Cujo mais o, cujo. Cujo mais a, cuja. Então, nunca diga que não há artigo com cujo. Há artigo sim, só que ele não fica solto, como não fica solto com em o, por o, de o, com algumas exceções. Certo? Há a contração, cujo mais a, cuja. Então existe artigo sim, só que ocorre a contração. Então, eu não lembro o nome do aluno, o aluno cujo nome não lembro. Eu não me lembro do nome do aluno, o aluno de cujo nome não me lembro. Só 22, ô Clara, maravilha, obrigado. Uns 10 anos já, Clara? Pouquinho, você está novinha ainda. Pronominal com preposição, como Liminha disse, exatamente isso. Lembrar e esquecer. Se os verbos não forem pronominais, ou seja, se não houver o pronome, não tem preposição. Se forem pronominais, com preposição. Lembrar algo, lembrar-me de algo. Eu lembro a turma da Clara, eu me lembro da turma da Clara. Há 10 anos eu tinha 52. Tô velho, 62 anos. É isso. Eu acho interessante trabalhar com as enquetes, e eu vou começar a fazer isso todas as quartas-feiras. Na semana passada eu disse que mudaria um pouco aqui, porque as quartas-feiras, Clara, as quartas-feiras eu dirimo dúvidas, ou seja, os concurseiros trazem dúvidas. Mas numa época em que os concursos rareiam, os vestibulares também, apesar que domingo haverá vestibular na UEL, vestibular da UEL domingo bateu o recorde de candidatos no curso de medicina. Nunca houve tanta inscrição para o curso de medicina. Novinho, né, Liminha? Novinho. Mas tudo bem, tem mais uns 25 anos para trabalhar aqui com vocês. Hoje na Folha de Londrina veio entrevistas, então, e eu até quero comentar com vocês isso, só para terminar a aula aqui, faltam 2 minutos. Eu discordo do que falaram na Folha de Londrina. A Folha de Londrina disseram assim, que houve o recorde de todos os tempos, nunca houve tantos alunos buscando medicina quanto desta feita. Por quê? Por causa da pandemia, as pessoas estão mais preocupadas. Eu não acho que seja isso não. Eu acho o seguinte, primeiro, todos os vestibulares da UEL ocorrem no início do ano. Ocorriam no início do ano, janeiro. De uns anos para cá, em dezembro. Aí eu lhes pergunto, num tempo normal, sem pandemia, em que época os vestibulares ocorrem no Brasil inteiro? Dezembro, janeiro. Então havia muita concorrência, tanto que o vestibular da UEL geralmente caía na mesma data do vestibular da Universidade Federal do Paraná.
Neste ano, por causa da pandemia, aliás, este vestibular que deveria ter sido aplicado em dezembro ou em janeiro, está sendo aplicado agora em junho. Há poucos vestibulares no Brasil, então eu tenho certeza de que se fizerem uma pesquisa para saber de onde vêm esses tantos mil alunos no vestibular da UEL, haverá um número muito grande de pessoas fora de Londrina, fora da região do sul de São Paulo, que é de onde mais vêm os vestibulandos para cá. Então eu não acho que é um interesse por causa da pandemia, não. Eu acho que é um vestibular fora de época, muito mais pessoas vêm a Londrina para se submeter ao vestibular. É isso aí, 18h20, 1h já, terminamos o nosso trabalho. Sábado, espero vocês, não sei ainda qual vai ser o assunto, vou pensar, amanhã eu divulgo. Beleza? Obrigado pela presença de vocês, obrigado Liminha, que participou bastante hoje. Clara, venha sempre aqui, traga suas amigas também. Valeu, gente, um abraço.